Para quem não me conhece, eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação de vinhos para mulheres, e o nosso tema da nossa live de hoje é o efeito colateral de você aprender a degustar. Qual é o efeito colateral de você começar a dominar o universo dos vinhos? Você sabe qual é? Eu vou te contar nesta live. Então, vamos lá. Contexto dessa live. O que nós vamos ver hoje? Eu vou te falar de algo que talvez você se surpreenda como algo que inesperado, que você fale, bom, mas eu quero aprender a degustar, mas eu não estava buscando por isso. Por isso é um efeito colateral, é algo que, na verdade, acontece sem você esperar. Talvez te surpreenda. Talvez você até esteja mesmo buscando isso, esse efeito colateral. E se você estiver buscando esse efeito colateral, ótimo, porque ele vai acontecer, provavelmente com você também. Então, qual é esse efeito colateral que nós vamos falar hoje? É o efeito colateral de você ser reconhecida como uma mulher que entende de vinhos. Uma vez que você começa a aprender de vinhos, para você mesma, começa a degustar, para você saber escolher seus vinhos, saber comprar seus vinhos, sentir seus vinhos, uma vez que você começa a sua jornada nesse maravilhoso universo dos vinhos, que cada vez mais vai te atraindo. E por que eu sei disso? Porque isso aconteceu comigo, acontece com minhas amigas, acontece com as castelhanas, acontece com as minhas alunas. E é natural, a gente vai gostando, vai se envolvendo e tem muita coisa boa para a gente aprender. Mas acontece uma coisa muito curiosa. Quando a gente começa nessa jornada, justamente você começa a ter um efeito colateral. E qual é esse efeito colateral? Que você começa a ser reconhecida como uma mulher que gosta de vinhos e que entende de vinhos. Você já não é mais uma bebedora de vinhos. Nossa, a Lília já não é mais aquela que só bebe. Olha, ela sabe o que ela está bebendo. Nossa, ela fala do vinho, ela comenta algum detalhe desse vinho. Ela reconhece alguma coisa, alguma nuance nesse vinho. Como é que ela faz isso? O que aconteceu com a Lília? Começam a te ver com outros olhos. Então, assim, eu não vou falar nessa live, só para ficar claro, eu não vou falar daquela questão de você ser conhecida como uma pessoa famosa dos vinhos, ou ser uma celebridade dos vinhos, ou uma influencer dos vinhos, ou fazer o piripaque, o piriri, ou piripaque não, o piriri, piripipi, sei lá, não sei como é que se fala isso, mas assim, fazer aquele mise-en-scène ali do vinho. Não, na verdade, quando eu falo você ser reconhecida como alguém que entende de vinhos e tal, na verdade, justamente no seu círculo de relacionamento, no seu círculo de amizades. Né? Então, não confunda essa coisa de, eu vou ser reconhecida, tipo, externamente, né? Então, agora eu pego uma taça, faço aqui um movimento e o pessoal acha que eu já sou, né, a glamour aqui do vinho. Sim, tem glamour, é gostoso e tudo mais. Mas aqui o que eu quero dizer nessa live é o que vai acontecendo com você conforme você vai se desenvolvendo e aprendendo sobre vinhos. Isso acontece naturalmente, tá, meninas? Não precisa se preocupar com isso. Mas é um tipo de um alerta até, para você não se assustar se isso acontecer com você, e você também não se sentir a impostora. Falar, nossa, o pessoal está achando que eu sei muito de vinhos, mas eu só estou começando, eu só estou aprendendo. Calma, não confunda ser reconhecida como uma sumidade do mundo do vinho e ser reconhecida como uma mulher que deixou de ser somente aquela que bebia vinhos para agora ser aquela mulher que degusta o vinho, que está em busca de entender melhor esse seu vinho. Essa já é uma grande transformação. E isso as pessoas percebem sutilmente, inclusive, por alguns sinais que você vai naturalmente transmitindo ao você começar a degustar. Então, é ser reconhecida dentro da sua família, é ser reconhecida pelos seus amigos, às vezes até no ambiente de trabalho, por algum comentário, por alguma conversa que você já consiga participar, como alguém que tem essa cultura do vinho, essa pessoa que já está interessada nessa cultura do vinho, que sabe de vinhos, já sabe algumas coisas de vinhos, e que pode até, às vezes, ajudar outras pessoas também nesse assunto dos vinhos. E isso é muito curioso. Por quê? Porque eu entendo que, às vezes, a gente fala, nossa, mas eu só estou no começo, Línia, eu ainda não estou aqui, a super dominadora dos vinhos e tal. Não tem problema, você já sabe mais
do que muitas pessoas que ainda estão somente bebendo vinhos. Você já deu um passo a mais. E esse passo faz toda a diferença, né? E por que eu falo isso? Para você não se confundir de achar que você precisa ser a PhD em vinhos para poder ser reconhecida. Então, isso vai acontecendo naturalmente. E isso é muito legal porque isso vai começando a te dar algumas certas oportunidades. Então, quais os benefícios que tem de você ser reconhecida como alguém que conhece vinhos, né? Qual o efeito colateral e qual o benefício desse efeito colateral? Eu acredito, é uma opinião minha, né? Eu acredito que ser vista como uma mulher, uma pessoa que sabe de vinhos, que eu chamo de uma mulher do vinho, é uma pessoa que gosta de aprender. Então, você vai ser reconhecida como aquela pessoa que gosta de aprender. Você não ficou passivamente só bebendo os vinhos e tudo bem. Não, você demonstrou que você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que gosta de aprender, que gosta de entender do que você está compartilhando, do que você está bebendo, e que gosta também de compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Que isso é muito importante. E isso vai te abrindo caminhos para você conversar com outras pessoas que também compartilham dessa vontade, que também gostam disso, que também consideram isso importante. É dessa forma que você começa a fazer parte daquele círculo de pessoas que estão falando de vinhos, e você começa a participar também. Olha que interessante. Às vezes, se alguém está falando de um assunto que você desconhece, ou que você não tem interesse, ou você se afasta, né, desse grupo, ou você simplesmente participa em silêncio, simplesmente como ouvinte, né? Eu fico aqui como plateia. E agora, não. Ao começar a degustar, ao começar a se interessar, né, por todo esse universo, você começa a ser incluída, né, nessas conversas, nessas rodas, como alguém, quando o tema é vinhos, né, como alguém que também tem alguma coisa para dizer, tem algo para opinar, tem algo para trocar, né, tem uma interação. Isso é muito gostoso, você não fica mais à margem, né, você não se sente excluída. Então, eu queria até contar para você uma história minha mesmo, né, de que o que acontecia antes, quando eu era mais dependente, né, e quando eu era, como vocês também, todo mundo começa de alguma maneira, né, nos vinhos, ninguém nasce já degustando, a gente nasce degustando outras coisas, não vinho, até porque sempre lembrando, vinho é para maiores de idade, né, então somente os maiores de idade começam aí a se aproximar e a beber vinhos, e sempre, né, bebendo com moderação, que é o nosso lema aqui também. Mas assim, o que acontece? Quando eu também comecei no vinho, no começo, eu também me deixava levar. Eu não entendia muito de vinhos e, às vezes, em algumas situações, eu era convidada a participar. E eu sempre gostei de vinhos, gostava de vinhos. Mas eu não tomava decisão, eu não tinha opinião. Não tinha opinião porque eu não sabia, né? Então, também dar opinião sobre algo que você não sabe é meio que estranho, né? E eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma viagem entre amigos e a gente foi para Campos do Jordão, próximo de Campos do Jordão, aquelas caminhadas, aquele passeio todo. E nós fomos comer à noite, comer fondue, se eu não me engano, lá em Campos, e era um grupo grande, tinha mais de 10 pessoas, né? A gente era um grupo bem grande de amigos. E aí começou uma brincadeira assim, tinha metade da mesa e não queria beber vinhos, né? Não queria beber vinho. E a outra metade queria. Eu estava na metade que queria, né? Obviamente. E aí o que aconteceu? O pessoal que começou essa outra metade, então a gente decidiu, bom, quem não quer beber vinhos, tudo bem, não tem problema algum, mas quem queria, então, fizeram lá, quem vai querer? Tudo bem. E aí, o que acontecia? Algumas pessoas que eu, né, na ocasião, entendia que sabiam mais de vinho, eles começaram a escolher os vinhos. Só que eles fizeram uma coisa que foi curiosa, eu me diverti bastante, e o pessoal que não bebeu vinho ficou meio bravo, na verdade. Foi muito engraçado. Me lembro perfeitamente assim, que aí o que acontece? Como a carta de vinhos vinha por países, e eu acho que, na verdade, ninguém entendia de vinhos naquela ocasião, não, viu? Era uma coisa assim, eu achava que eles entendiam, mas acho que não entendiam muito, não. Só sei dizer que eles iam olhando na carta de vinhos o país e o preço do vinho, e eles pediam um vinho. Como eram bastante gente para a gente dividir as taças, então eles pediram, vamos para Portugal, e pediram um vinho de Portugal. E aí a gente rodou, né, cada um tomou um pouquinho, e rodou, né, aquela garrafa de Portugal. Ah,
Aí acabou a garrafa rapidamente, porque tinha bastante gente. Aí, não, agora então vamos para a França. Agora vamos para a Itália. Aí ficou uma viagem por países ali, que cada hora a gente tomava um vinho de um país ali, fazendo esse rodízio de países de vinhos, né? Mas naquela ocasião, me lembro que a galera que não era do vinho ficou bem brava, e a gente que estava bebendo vinho, simplesmente a gente bebia o vinho, e o pessoal que estava escolhendo, escolheu por esse critério do país aí para a gente fazer essa rodada, esse verdadeiro rodízio de vinhos. Agora, eu me deixava levar, simplesmente isso. Eu simplesmente dependia, fazia parte, sim, mas assim, eu fazia parte de uma maneira muito assim, me deixando levar, me deixando me levar pela diversão. Mas se me perguntassem sobre o vinho, se me perguntassem alguma coisa sobre que era aquele vinho, nada, e ninguém lá falava também isso. Na verdade, a gente bebeu por países por pura diversão, né? Agora, o que é interessante? Geralmente, e isso é uma coisa muito legal de perceber, geralmente o pessoal que está em volta ao vinho são pessoas agradáveis, interessantes, divertidas, sim. E mais ainda, quem está introduzido realmente nessa questão do mundo do vinho mesmo, como os produtores, os vendedores de vinhos, todas as pessoas que se relacionam. O vinho ele é tão interessante que ele une pessoas das mais diferentes tipos, né, mais diferentes culturas, enfim, sobre um tema que não é polêmico. O vinho ele não é polêmico. Pode até se discutir o gosto pessoal de cada um, mas não dá para você dizer que existe o vinho certo, o vinho errado, ou o vinho, mas você não gosta desse vinho, isso é errado você gostar desse vinho, ou é certo. Não, é uma questão de gosto pessoal, se conversa, se discute, mas ele não gera uma polêmica, né? Uma polêmica que vai gerar uma coisa desagradável. Então, as pessoas do vinho, as pessoas que gostam de vinho, gostam de compartilhar, gostam de conversar, e isso é muito legal. Se a gente gosta disso também, para mim, isso é um dos plus assim, que a gente tem com relação ao vinho. E geralmente são pessoas interessantes, por quê? Porque não são pessoas, às vezes, do comércio do vinho ou do mundo do vinho em si, mas são pessoas de outros setores, mas que se unem através do vinho. Né? Exemplos. Bom, tem muitos médicos que gostam de vinhos, você vai encontrar pessoas de várias profissões. Eu digo de médicos porque no Brasil, pelo menos, começou muito com essa questão de que eles viajavam para o exterior, participavam ali de congressos, de eventos e tinham contato com vinhos e começavam a estudar sobre vinhos. Mas também você encontra pessoas de várias profissões, você encontra pessoas, por exemplo, que são até relacionadas ao vinho, mas são de restaurantes, são chefes, são pessoas que têm assim, algum trabalho relacionado ao vinho, como no turismo, ou mesmo na cultura, né, nas artes. Então, você vai encontrando várias pessoas de vários estilos, de vários tipos, de várias idades também, porque o vinho não tem idade, é outra coisa maravilhosa do vinho. Não sei se vocês já perceberam isso, mas é uma das coisas fantásticas do vinho. Né? E ele abre portas. Ele abre portas para conversas interessantes, ele abre portas para relacionamentos, né? Nesse ambiente, inclusive dessa diversidade toda. Né? Não é difícil você estar num evento de vinhos que eu já passei por isso, eu vou sozinha num evento de vinhos e saio de lá conhecendo um monte de gente, né? Assim, não é uma coisa tão complicada, porque ele descontrai realmente as pessoas, porque tem assunto, né? Não é aquela coisa que fica um olhando para a cara do outro e não tem o que falar, né? O vinho sempre traz assuntos. E se você sabe degustar, você vai se sentir muito confortável nessas situações, nesses ambientes, até você vai procurar passar por essas experiências, né? Então, assim, e por que ser reconhecida como uma mulher que sabe de vinhos? Por que ser reconhecida como uma mulher que gosta de vinhos, que sabe degustar, é tão interessante e abre tantas portas? Eu também acredito, especialmente, porque como o vinho é uma questão de gosto pessoal, significa que você sabe e conhece seu gosto pessoal. Então, quando você estiver opinando, você vai opinar com uma segurança, né? Porque é o seu gosto pessoal, sim, mas você conhece o seu gosto pessoal. Isso vai te trazer conversas interessantes que vai, inclusive, te ajudar a evoluir no seu gosto pessoal, fazer novas descobertas.
né? Então, consegue ir, se você é uma mulher curiosa também, consegue ir abrindo caminhos aí. E, no fundo, ninguém vai querer te convencer de nada na marra, e isso é muito legal. Ninguém quer te obrigar a mudar de gosto pessoal. Na verdade, você vai procurar entender melhor e buscar os seus caminhos. Além disso, o vinho, como eu falei, tem tantas facetas nesse vinho que fica fácil você conversar de vários assuntos. Se você gosta de vinho, se você gosta de um outro assunto relacionado, de repente você vai encontrar pessoas que também têm esse gosto e essa sinergia. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu gosto muito de história. História em geral, não história do vinho em si. Eu gosto muito de história, eu estudei música também muitos anos. Então, eu gosto muito de história, porque relaciona a música, a arte, a cultura, né? A história da música, você aprende a história da civilização. Quando você estuda história da música, você não está estudando a história só da música. A música é inserida nas várias civilizações. Quando você estuda história do vinho, você não está estudando só a história do vinho, você está estudando a história do vinho ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, com várias implicações em vários momentos, né, da história da humanidade, justamente. E eu gosto muito da história, de música, de arte. Agora, tem gente que gosta, por exemplo, de química, e vinho tem tudo a ver com química, processos químicos. Eu não sou uma expert em químicas, mas eu acho interessante, né? E quem sabe de química, então, vai entrar nos detalhes, porque é muito legal. Tem muita coisa de química, de física. Tem gente que gosta do campo, da agricultura, das plantas, né? Então, vinhedo. Tem gente que gosta de turismo. Assim, literatura, ou seja, tem muitos temas e vários envolvidos aí e que você vai conhecendo também pessoas que podem ser compatíveis com esses temas que você gosta, além do tema do próprio vinho, né? Claro, eu estou falando de música, arte, cultura, vinho, viagem, não, livros, viagens, tal, e vinho também, né? E vinho também, as tradições, a culinária e a gastronomia e a culinária. Então, o vinho, para mim, é uma das coisas mais inclusivas que existem. Eu acho ele muito inclusivo. O vinho, para mim, é inclusivo. Uma das coisas que que eu já conheci, que é inclusiva. Cabe todo mundo. Eu até te conto uma história também de um jornalista que eu conheci em Madrid, na época que eu morei lá, né, que eu fazia o curso de sommelier, eu também trabalhei como jornalista lá. Não sei se eu já contei para vocês essa outra faceta minha, né? Mas, na verdade, eu já fiz bastante coisas aí, bastante trabalhos, e um deles é que, na época que eu estava estudando o curso de sommelier, eu não trabalhava em nenhuma empresa, eu não estava trabalhando contratada por nenhuma empresa, porque eu só estava estudando. Mas eu comecei a frequentar muitos eventos de vinhos, e aí eu também conheci alguns editores de revistas, e aí eu fui convidada para começar a escrever sobre vinhos. E, no final das contas, acabei de trabalhar numa revista lá de Madrid, e fizemos lá um caderno de vinhos e turismo. Então, era ligado vinho, cultura e turismo. Então, e eu participava de muitos eventos de imprensa, rodas de imprensa, apresentações de imprensa, e tinha um jornalista, ele tinha um programa na rádio, né? Ele era o programa de jornalista de rádio, Jonathan, se eu não me equivoco, e ele sempre estava em todas as degustações. Tinha apresentação no Hotel Palace, eu ia para lá, encontrava com ele lá. Tem no Ritz, ia para o Ritz, estava ele lá. Tem agora no Espéria, tem apresentação da Rioja, da Ribeira. Sempre ele estava lá, porque ele fazia um programa na rádio e aí ele ia lá. Agora, detalhe, eu sempre encontrava ele nesses eventos, ele sempre vestia preto, sempre estava de preto, terno preto, muito elegante, alto, e ele sempre estava com o seu cachorro. Por quê? Porque, na verdade, era um cão guia. Por quê? Porque ele era deficiente visual. Ele era deficiente visual e ele trabalhava na rádio e ele tinha um programa que eu acredito que era de gastronomia, vinho, turismo também, e ele participava de todas as degustações e ele efetivamente degustava às cegas, porque ele era deficiente visual.
mas ele participava, ele sentia, e a gente sempre se encontrava e brincava que ele tinha o nariz muito mais apurado que todo mundo, porque ele não se distraía com a questão visual, né? Porque para ele estava focado ali no vinho. Então, assim, eu acredito realmente que o vinho é uma das coisas mais inclusivas, mais assim abertas que existe, realmente para aquelas. E eu tive essa experiência, né, de ver, né, realmente conhecer e comprovar essa minha ideia ou essa minha intuição, né? E com ele principalmente eu achava aquilo incrível, né? O trabalho que ele fazia e era muito interessante mesmo. Agora, também tem o caso, e voltando aqui para o nosso assunto, de você ser reconhecida, né, a partir do momento que você começa a degustar e a demonstrar interesse pelo vinho, e as pessoas começam a perceber isso, eu tenho um caso aqui de uma aluna minha, a Beth, que me permita aqui contar, aqui entre nós, tá? Só entre nós aqui a internet, tá? É basicamente entre nós e a internet. É o caso da Beth, que se tornou a queridinha dos genros dela, quando ela começou a degustar. Por quê? Porque os genros já gostavam de vinhos, começaram a entrar na vibe do vinho, comprar os vinhos, né? E, claro, quando ela começou a degustar, eles começaram a incluí-la nessa parte aí, nessa parte dos vinhos, nas conversas dos vinhos, né? Na escolha dos vinhos, inclusive perguntando para ela referências e como se faz, e ela virou a referência de vinhos ali na família dela. Tanto é assim que agora eles compram vinhos especialmente para elas, já pensando nela, e ela faz parte totalmente ali desse relacionamento vinhos ali na família. Então, é muito interessante, porque às vezes uma coisa te une, né, com outra pessoa, com outras pessoas, que às vezes você é inimaginável. E ela falou isso para a gente, né, nas nossas degustações, que agora ela, os genros sempre estão, quando falam em vinho, sempre incluem ela e sempre estão pensando nela. Né? Então, seja em família, seja no social, seja até no profissional, né? Quando você tem oportunidade, às vezes, ou de recomendar, ou de dar uma opinião, né, sobre vinhos em alguma situação profissional, o vinho une. O vinho une as pessoas ao seu redor, no seu tema, e ele é um assunto agradável, ele é um assunto que acaba ajudando nesse relacionamento e te ajudando a conhecer melhor as pessoas. Porque, veja bem, se você é mais ou menos assim, se você começa a se autoconhecer, conhecer seu gosto pessoal, e você começa a conhecer isso, você começa a transmitir isso também. E se você conhece o gosto pessoal das outras pessoas, se você conhece o seu, quando a outra pessoa conta o dela, você começa a se reconhecer e entender qual é o gosto dela também. E esse entendimento faz com que você conheça melhor essas pessoas. Um outro exemplo é o caso da Nara, por exemplo, que nessa semana a gente estava degustando um vinho e ela comprou um vinho que ela, acho que eu até contei isso na live passada, que ela comprou um vinho, o estilo dela é vinho seco, ela não gosta de vinhos tranquilos, mas mais para secos, ela não gosta de demi-sec, de meio seco, mas no final das contas ela encontrou aquela garrafa e era aquela que ela tinha, ela trouxe para degustação e ela degustou. Isso é o primeiro aspecto. Mesmo que você não goste, você ao degustar, você vai conhecer aquele vinho. Você não é obrigada a gostar só porque degustou. Isso é uma coisa que as pessoas confundem. Eu não vou degustar porque eu não vou gostar. Não, amiga, você degusta para não gostar, para confirmar que você não gostou. Olha só que coisa. E é uma coisa meio contrasentido, assim, mas é bem isso. Você não pode partir do princípio que você já não gosta e nem chega até aquele vinho. Você degusta, sim, confirma se você gosta ou não gosta, ou de que aspecto você não gosta, e ponto final, mas você aprendeu aquilo. Porque se você não degusta, é a mesma coisa que faltar na aula, é a mesma coisa que não fazer a lição de casa, é a mesma coisa que pular aquela matéria. Você fica, vocês gostavam de todas as matérias que vocês estudaram na vida. Todas você adorava, né? Tirava 10 em tudo. Tá bom, eu acredito, tá bom, eu acredito. Eu tirava 10 em história, gente, eu tirava 10 em história. Mas nas outras, eu sinto muito. Cumpria, mas não tirava 10. Então, assim, claro que nem tudo
e você vai ter que gostar, mas você precisa aprender aquilo. Até para confirmar que você não gosta. E tem um outro detalhe importante, e aí vem a bondade do vinho, aí vem a bondade. E aí sim, é muito interessante. Ela reconheceu que ela não gosta daquele estilo de vinhos, ela não achou ruim o vinho, porque tem outro detalhe, o vinho não é ruim, você não gosta, mas não é que o vinho é ruim. Ela realmente confirmou que ela não gosta, por quê? Porque ele passa um pouco do ponto de dulçor, mas veja bem o que ela contou, que ela tem amigas que só gostam de vinho docinho, e ela sai com as amigas. Por quê? Porque ela gosta das amigas, e tem que sair com as amigas mesmo. E as amigas gostam de vinho docinho. E ela não curte muito, mas tudo bem, tá com as amigas, tudo bem, ela também entra no embalo. Só que agora ela falou: puxa, esse vinho me serviu para uma coisa muito legal. Agora ela só toma vinhos docinhos de moscatel. E agora eu tenho um outro vinho que eu posso recomendar, que eu posso introduzir para elas. Que eu posso falar: olha, vamos tomar esse Riesling meio seco, que é muito gostoso. É diferente do moscatel, mas é muito gostoso e é docinho. E ela está com isso, ela consegue introduzir uma outra uva para as amigas, ela consegue abrir um pouco a visão dessas amigas, e isso foi muito legal, porque é uma bondade dela, de pensar não somente nela, mas também nas pessoas com que ela se relaciona. Isso faz dela o quê? Uma referência para as amigas. Né? Ela se torna uma referência, porque ela vai realmente poder sugerir algum vinho diferenciado que as amigas vão poder provar. Talvez gostem, talvez não gostem. Bom, tem mais chance de gostar, porque ela está justamente seguindo o quê? O gosto pessoal das amigas que ela já conhece e que ela já reconhece. Então, isso é muito legal. Eu acho que isso é de uma das coisas assim que realmente traz, né? Essa questão da bondade do vinho. Não é você pensar só em você, mas é você conhecendo você, ou abrir mão um pouco, né, daquele seu gosto pessoal em prol da comunidade, ou mesmo influenciar essa comunidade para elas mudarem um pouco de opinião também. Então, aí vocês viram um pouco de influencer aí das pessoas que estão ao seu redor, né? Das pessoas do seu convívio, das pessoas que estão aí em volta de você. Então, nesse sentido, é que você, ao começar a degustar, ao começar a aprender a degustar, você realmente vai se tornando uma referência para as pessoas que estão ao seu redor. Você começa a ser reconhecida como uma pessoa do vinho. Né? Então, isso assim é impagável. Agora, você pode me perguntar assim, Lília, mas como que eu começo, então, a fazer isso? Né? Como é que eu começo, então, a ser reconhecida? Então, amiga, você não começa a ser reconhecida, você começa a degustar e o efeito colateral é ser reconhecida. Né? Então, o efeito colateral não é o objetivo. Então, não comece buscando ser reconhecida. Assim, se você quer isso, eu te diria que, então, isso seria o principal e não o efeito colateral. Porque senão você pode se frustrar, porque eu estou dizendo de um processo natural que vai acontecendo. Mas eu não estou te dizendo de uma coisa que vai acontecer hoje, amanhã ou depois, porque não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é você degustar para você ganhar sua autonomia, sua liberdade, ter o seu gosto pessoal, se autoconhecer e também aproveitar mais dos seus vinhos. A consequência, né, que não é o objetivo principal, é você ser reconhecida. Então, se você está procurando ser reconhecida como principal, eu diria que não é aqui que você vai encontrar essa resposta, porque eu não vou te responder isso. Então, na realidade, o que eu vou te responder é: como que você começa? Você começa buscando degustar. Você começa pelo degustar para você, pelo degustar por você, pelo degustar que vai te levar a dominar o universo dos vinhos. O restante é consequência, tá? E essa consequência virá. Então, comece por aprender a degustar, né? E o primeiro passo que eu utilizo, né, aí com as meninas, com as mulheres, né, que utilizam o meu método da castalha, é um método que, na verdade, a gente aprende a parte técnica da degustação, né, que eu já venho falando em algumas lives, aquela parte técnica que eu vou falar amanhã também na jornada. A gente começa com a parte técnica, mas aí, nesse método, que é um método que respeita e que une o jeito feminino da gente entender de vinhos, sempre respeitando esse nosso jeito diferenciado, né, das mulheres, de se relacionar com os vinhos, a gente tem também uma parte
que vai te levar a uma cultura do vinho, que vai te levar a uma troca de informações, a um aprendizado coletivo, a uma inteligência, a um grupo que caminha juntas para poder evoluir, para poder transitar no universo dos vinhos, e que vai aprendendo juntas e que vai se desenvolvendo também. Não é somente a técnica, mas também essa prática que também nos leva ao reconhecimento de nós mesmas, do nosso gosto pessoal, respeitando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está mais aberto ou não. Ou seja, não é somente um processo técnico. Então, dentro do método Castalho, a gente respeita, sim, essa maneira feminina e também as várias nuances que a gente encontra, né? Da nossa curiosidade, do nosso sentido de querer aprender detalhes, do nosso sentido de não só beber por beber. Eu vejo muito isso, e uma das coisas que me levou também, e aqui contando um pouco os motivos pelos quais eu sou especialista em degustação de vinhos para mulheres, não que eu nunca tenha trabalhado, eu sempre trabalhei no corporativo, eu trabalhei com vinhos variados, tá? Grupos mistos, grupos até só de homens, já dei degustação, não é uma questão de gênero, tá? Mas o que me motivou é a questão de que a mulher, ela tem muito mais a propensão de estudar o vinho, ela quer saber do vinho, ela quer aprender do vinho, ela não quer só beber o vinho, ela não quer mostrar o vinho como uma questão de status social. Também, sim, também, mas não só. E, às vezes, isso é um pouco que diferencia. Minha experiência em grupos mistos já chegou a acontecer de eu propor um vinho que era para efeito de aprendizado. E os meninos falarem, não, esse vinho eu não bebo, porque não tem a marca tal. Então, meu amigo, então, você não bebe, aqui quem escolhe o vinho sou eu. Não vou escolher o vinho que você quer da marca tal. Você quer vir na degustação, é esse vinho, porque é esse vinho que a gente vai aprender tal coisa. Se você não quer aprender, não venha, porque eu não vou comprar a marca tal do vinho tal, porque você só bebe o vinho tal, entende? Então, não é assim que funciona. Então, eu percebo assim, que as mulheres elas têm isso em comum, e uma outra coisa é ter o espaço de troca de experiência, de troca de sensações, que é um espaço nosso, é um espaço que é criado para que a gente possa ter esse conforto, né? E se sentir assim, bem livre para poder opinar, mesmo que a opinião que você ache, mesmo que você ache que a sua opinião não tenho certeza da minha opinião, não tem problema. A ideia é isso mesmo, é a gente trocar essa opinião para a gente ir evoluindo e tendo um espaço onde a nossa voz seja escutada, né? Para a gente treinar isso também. Isso também é um treino. Então, esse é o nosso jeito. E isso tudo, gente, é naturalmente que vai acontecendo. A partir do momento que você degusta, você começa a ativar isso em você. Fora o aprendizado, fora toda a parte teórica, você começa a botar isso no campo de batalha. Naturalmente, você começa a botar isso naquele almoço da família. Naturalmente, você coloca isso na hora que você tem ali uma oportunidade, que alguém está falando alguma coisa de vinhos e você consegue ali opinar ou comentar alguma coisa. Na hora que você vai fazer sua compra de vinhos. Então, tudo isso, na hora que você está ali, no campo de batalha mesmo, naturalmente começa a acontecer e as pessoas começam a notar justamente isso, essa mudança que vai acontecendo lentamente com você. Então, eu vou contar para você aqui, para a gente finalizar, o seguinte. O que as pessoas... Vou contar para vocês um passo a passo do que as pessoas vão começar a notar em você, que vão te dar sinais de que elas estão começando a te reconhecer como uma mulher aí, que gosta de vinhos, que entende de vinhos, tá? Elas vão começar a perceber o quê? Né? O que elas vão começar a perceber em você? E depois, você percebendo que elas estão percebendo isso, já vai começar a saber se você está sendo ou não reconhecida aí. Em primeiro lugar, elas vão começar a perceber que você gosta de vinhos, mas você sabe por que você gosta do vinho. Antes, elas sabiam que você gostava de vinhos, mas também elas notavam que você bebia o vinho. Você nem não estava muito aí. Qualquer vinho servia. Né? Na próxima vez que elas forem te oferecer um vinho, e você vai saber o porquê,
Pode ser que você comente, pode ser até que você não queira aquele vinho, pode ser até que você escolha outro vinho. Se tiver uma opção de escolha, você mude aquela escolha. A pessoa fala, opa, ela escolheu outro vinho, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a Lilian? Nossa, ela só escolhia aquele vinho branquinho, docinho, agora ela foi para o tinto? O que está acontecendo com você? Não pergunta assim, o que aconteceu com você? O que mudou em você? Às vezes até perguntam, né? Então, assim, primeiro, você vai começar a demonstrar que você gosta de vinhos e sabe por quê. Você vai começar a demonstrar que você degusta o vinho. Você já não vai mais beber o vinho e o vinho acaba rápido ali. Não, você vai demonstrar, de uma certa maneira, mesmo sutilmente, você vai degustar o vinho, você vai sentir o vinho, você vai estar sabendo o que você está sentindo, tudo que ele está te oferecendo. Você vai até demorar mais para beber o vinho, porque você está sentindo mais coisas nele, você vai dar um tempo para ele te mostrar mais coisas ainda. Você não vai ser uma mulher com pressa no vinho. E isso não vai passar despercebido, minha amiga. Tenho certeza disso. Não vai passar despercebido. E tem mais. Terceira coisa, ao degustar, você começa a formar uma opinião. Porque toda vez que a gente degusta, gente, a gente forma uma opinião. Quer queira, quer não, é natural. Você vai ter uma opinião sobre aquele vinho. E se você tiver oportunidade, você vai falar dessa opinião naturalmente. Você vai expressar esse seu sentir naturalmente. Opa! Nossa, a Lília falou uma coisa ali interessante. Deixa eu ver se no meu também estou sentindo isso. Já aconteceu com vocês isso? Vocês falam uma coisa, ai, deixa eu ver se no meu também. Então, ao degustar, naturalmente, vão surgir alguns comentários, alguma expressão ali da sua opinião, e as pessoas vão notar isso. Quarta coisa que vai acontecer. Quem estiver contigo vai perceber que você está diferente. Vai perceber que alguma coisa mudou, né? E vai perceber, primeiro, o porquê essa pessoa que estiver contigo, as pessoas que estiverem com você, ou porque elas sabem de vinho, e elas vão perceber que você também está sabendo, ou porque elas não sabem de vinho, e elas vão perceber que você está sabendo. Então, vai ter duas situações aí. Quem estiver com você vai começar a perceber que você está diferente, ao mesmo tempo vai querer trocar opiniões e compartilhar com você. E tanto faz se a pessoa sabe de vinhos, ela vai querer compartilhar com você, trocar opiniões e conversar sobre vinho. E se ela não sabe de vinhos, ela também vai querer trocar opiniões, conversar com você, porque você está sabendo de vinhos e ela percebeu isso. Então, das duas maneiras, até você mesma vai aprender um pouco mais com essa troca, com essa conversa, com essa interação. E tanto faz se a pessoa sabe ou não de vinhos. Das duas maneiras, ela vai te reconhecer como uma pessoa que também, ou que sabe de vinhos, né? Ou que também sabe de vinhos, ou que sabe de vinhos, que passa a ser uma referência para ela também. Ou seja, você vai começar a ser vista, né, por aquelas pessoas que estão no seu círculo de amizade como uma mulher que degusta, como uma referência dentro desse seu círculo de amizades, como uma pessoa interessada nesse tema, interessada em vinhos. Uma pessoa interessada em vinhos se torna também uma pessoa interessante para a gente. Por quê? A pessoa interessante é aquela pessoa, antes de mais nada, interessada em algum tema, em algo, né? Qualquer coisa, não precisa ser em vinhos, mas a pessoa se torna interessante porque ela gosta de algo, ela começa a se interessar por algo, e aquilo vai tornando, fazendo com que ela seja uma pessoa interessante também, porque ela começa a expressar isso. E essas pessoas vão começar a te pedir conselhos, indicações, até mesmo referências de vinhos. Porque muitas vezes você pode estar com um grupo, como aquele meu grupo que eu comentei, que metade não bebia vinhos, a outra metade bebia. E muitas vezes o que vai acontecer? Numa próxima oportunidade, aquela pessoa que não bebe vinho vai lembrar que você bebeu o vinho e vai até te pedir algum conselho. Olha, que vinho eu compro? Que vinho eu vou precisar fazer isso? Tal. E você, pode ser que você seja iniciante. Pode ser que você ainda não tenha tanta confiança ainda na degustação, mas você já deu o primeiro passo. Então, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você tenha começado a degustar agora, mesmo que você ainda não tenha começado a degustar, mas já tomou a decisão de começar a degustar, tenha certeza que isso é um bom sinal. É um sinal que você está no caminho certo, no caminho das mulheres do vinho.